Igreja Batista do Jardim Planalto completa em 2019 27 anos de emancipação. Mas essa história começou a ser escrita bem antes, em 1983, pelas mãos do pastor Manuel Rodrigues de Lima. Papai morava há muito tempo no Jardim Planalto e fazia um trabalho de reestruturação na igreja em Guararapes. E assim que ele viu que a igreja estava pronta, para um novo ministério, ele resolveu voltar para Araçatuba, foi até a primeira igreja, o pastor da primeira igreja da qual ele era membro, e pediu para a igreja se ela dava um apoio para que ele começasse esse trabalho. E a igreja apoiou, a igreja deu uma lista de membros que moravam na região e logo em seguida ele iniciou esse trabalho, de casa em casa. E teve um grande parceiro, o seu Alcebiades, que andava sempre com ele e fazia esse trabalho. Mas Deus abençoou grandemente, que logo tiveram uma sala, depois uma casa, compraram terreno, construíram o templo. E ele era muito de treinar pessoas para o trabalho. Ele ensinava, ele dava cursos. E quando chegou o final do ano de dezembro de 89, nós estávamos conversando por telefone e ele me disse que a igreja estava pronta para ser organizada e que ele pretendia levar a igreja à organização, à emancipação da primeira, em maio de 1990. E aí no dia 7 de janeiro ele teve outro infarto e foi para o hospital e de lá ele não saiu mais. A pedra fundamental do templo, na rua Ugolino da Loca, foi lançada em 1987. Apesar de distante no tempo, esse culto permanece na memória de muitos irmãos. Na época da pedra fundamental do terreno, nós fizemos um lançamento, fizemos um culto ao ar livre à noite. E aí foi feito o lançamento da pedra fundamental. Temos uma Bíblia enterrada ali naquele terreno. Depois que a gente comprou o terreno aqui, a gente fez aqui, parece que uns 3 cômodos de casa, aqui na sala. Fez de laje em cima, para modo já colocar pastores quando nós tivéssemos. Depois que fez aqui, aí disse, agora vamos fazer lá o templo lá da igreja. Aí começou trabalhando e como a gente tinha uma mãe boa, maravilhosa, que era a Igreja Batista da Floriano Peixoto, começou a ajudar a gente também. E nessa ajuda que Deus abençoou que a gente conseguiu, e a gente conseguiu, levantou essa igreja. Começou de baixo para cima, até Deus abençoou que a gente conseguiu fazer essa igreja, como aí todo mundo está vendo. Aí depois de sair, que passou a igreja aí, foi a Dona Teuxa Pedra, eu não sei falar o nome, e ali colocou aqui dentro da igreja. Acho que eu estou até vendo o lugar dela, onde ela está. A construção da igreja contou com a colaboração de todos. Para angariar fundos, a minha mãe foi uma grande participante dessa campanha, porque Salgados, Araçatuba inteira sabia dos salgados da minha mãe, que era pró-construção do Templo do Planalto. Então, a gente vendia os convites durante a semana e chegava no sábado, 7 horas da manhã, minha mãe lá na cozinha e juntava toda a mulherada da igreja, ia untando forma, amassando, preparando a massa, montando as esfirras, enchendo as esfirras, assando, e os adolescentes de monte lá na casa da minha mãe, lá pegando as paneladas de esfirra e saindo distribuindo para quem comprou as esfirras. Então, era uma campanha assim que a gente nunca viu igual na igreja, nunca viu igual. Teve um dia que eu vendi 400 salgados, 400 esfirras, era esfirra e coxinha, o que mais eu fazia. As minhas coxinhas eram feitas de mandioca pura e todo mundo gostava. E o dinheiro ia tudo para a construção da igreja. Em maio de 1992, com 48 membros fundadores, a Igreja Batista do Jardim Planalto deixou de ser congregação e passou a caminhar com as próprias pernas.
Tivemos parte desse ministério da Igreja Batista no Jardim Planalto entre agosto de 1990 a agosto de 1993. Começamos o ministério como pastor auxiliar na primeira igreja com o pastor Rui Barbosa, no qual éramos responsáveis pelas congregações, sendo uma delas o Jardim Planalto. Assim que a igreja começou a exigir mais tempo, deixamos as outras congregações e assumimos esta integralmente. O trabalho básico no início consistiu principalmente em visitação de casa em casa e evangelismo. Trabalhamos com os antigos núcleos de estudos bíblicos nos lares, projeto adensamento, preparação de líderes, culto nos lares, começamos o trabalho em alguns bairros e também o trabalho infantil. Também preparamos a congregação doutrinariamente para sua organização em igreja, e uma das dificuldades iniciais foi a questão financeira, pois a igreja nesta área não estava preparada e dependíamos da igreja-mãe. Mas com a fidelidade dos irmãos e principalmente de Deus, a igreja começou a crescer também nesta área e logo começamos a juntar até mesmo para uma futura compra de mais um terreno. Não demorou muito para a igreja começar a crescer e alargar as suas tendas. A compra do terreno e o início da construção do salão social abriram caminho para a expansão. Quando foi para comprar o terreno, aonde é o fundo da igreja, nós tínhamos uma inflação muito grande. Eu me lembro que o irmão Serginho ele trabalhava no Bamerindos, era gerente do Bamerindos, e quando a gente tinha o dinheiro para pagar o terreno, aí ia acertar lá, o camarada subia por causa da inflação e a gente nunca tinha. E eu me lembro, eu me emociono muito, porque nós fizemos uma campanha, o Serginho falou assim, vamos comprar à vista. E nós pegamos o nome da igreja, o dinheiro, eu estava à frente, não tinha pastor. E eu lembro que nós compramos o terreno, e aí no domingo eu fiz um lançamento da igreja, falando que nós tínhamos assumido essa dívida. No outro domingo nós tínhamos as ofertas de todo o dinheiro do terreno e não pagamos juro para o banco. Foi muito emocionante. A instalação de frentes missionárias nos bairros Verde Parque e Água Branca, na primeira metade dos anos 2000, expandiu as fronteiras da Igreja Batista do Jardim Planalto. Nós louvamos a Igreja do Jardim Planalto pela ajuda tanto financeira que nos dá mensal, é designado uma verba mensal para nos ajudar no sustento ali da obra, e também a liberdade que a igreja nos concede para desenvolver um trabalho numa região que é carente, muito difícil de as pessoas aceitarem o Evangelho, mas só nesse fato da igreja dar a liberdade de desempenhar um trabalho bíblico de acordo com as doutrinas e os princípios da nossa igreja, já é uma ajuda que não tem preço para colocar nesta ação. Nós estamos aonde nós estamos hoje, graças à Igreja Mãe que tem nos apoiado. Eu creio, irmãos, que na prática tem muitas frentes missionárias que surgiram da Igreja Batista, que estão por aí nesse Brasil afora. Água Branca é uma delas que também surgiu, tanto no sentido material como no sentido espiritual. A Igreja do Jardim Planalto, a IBJP, ela tem marcado sua presença e a congregação está realmente grata, por esse, vamos dizer assim, intercâmbio, Por esse intercâmbio entre Água Branca e Igreja Batista do Jardim Planalto. Todo esse trabalho de evangelização foi coordenado pelo pastor Lorival, que permaneceu à frente da Igreja Batista do Jardim Planalto por 18 anos. Quando Deus aprova, Ele abençoa espiritualmente e também socialmente. Espiritualmente, ganhamos almas, recebemos irmãos. Socialmente, Deus nos deu a bênção de aumentar as salas para educação cristã. Deus deu a bênção de cuidar bem desse salão social. Deus deu a bênção de ter esse terreno ao lado, que é o estacionamento.
com vistas a um futuro templo. Deus deu a bênção de comprarmos os terrenos para as congregações e não devemos um centavo. Na época, quando eu entreguei ao ministério, não se devia um centavo. Então, a Igreja Batista do Jardim Planalto, para mim, é uma folha de serviço que glorifica a Deus e que me traz prazer, satisfação e gratidão. A obra continua. Hoje, conduzida pelo pastor Israel Francisco, a Igreja Batista do Jardim Planalto está próxima dos 200 membros, que se dedicam à oração, ao estudo da palavra e ao serviço ministerial. Quando a igreja me convidou para eu vir para cá, para pastorear, eu me lembro de uma forma muito clara que um dos irmãos da comissão, que era chefiada pelo irmão Josué Cardoso, um irmão disse assim: pastor, nós queremos duas coisas importantes aqui na igreja. Uma delas, nós precisamos de treinamento. Outra, nós queremos uma igreja que tenha seus pequenos grupos. Uma outra área que nós entendemos que a gente deveria trabalhar seria, aliás, mais duas áreas. Uma era o Ministério Infantil. Eu entendi que a gente deveria dar uma atenção especial ao Ministério Infantil. Um outro ministério que eu tenho dado bastante atenção é o Ministério Feminino. A União Feminina Missionária, que agora é Mulher Cristã em Missões. Quem nasceu na Igreja Batista do Jardim Planalto e acompanha a sua evolução, tem muitas lembranças para contar. Eu gostava muito assim de ficar na música, participar dos coral, né, que tinha, das apresentações. A gente fazia assim, muito teatro, não parece, né, mas eu fazia teatro. Na época quem cuidava dos jovens era o Marcelo e a Cris, também na época do pastor Ademar, o filho dele, eu acho que o Ademarzinho, né, tal, o Júnior, fazia também acampamentos. Então a gente assim se entrosava, fazia bastante coisa. Eu me lembro de cultos que nós realizávamos aqui, onde é o salão social hoje, era terra, né? Era terra e tinha uma parte do templo aqui e aí era aberto lá no fundo. Então eu passei por todo esse processo de construção do templo que nós temos hoje. Então desde quando começou as mudanças que teve, eu já estava presente aqui. Então é até meio misturado assim, as lembranças com a minha própria vida, porque praticamente cresci na igreja. O tempo passa, mas as marcas permanecem. Aqueles que estão chegando garantem que a hospitalidade é um diferencial. Nós estamos na igreja há 1 ano e 3 meses, chegamos aqui em janeiro de 2018. A escolha da igreja, na verdade, nós viemos de São Bernardo, estávamos procurando alguma igreja para a gente congregar, fazer parte, e visitamos diversas igrejas aqui na região e nenhuma tinha ainda caído no nosso coração, digamos assim, nos nossos corações. Visitamos a igreja aqui, foi muito bacana, porque foi a primeira vez que a Ana Luísa ficou numa salinha infantil, então isso pra gente foi diferencial, porque é onde nossos filhos estão bem e ajuda bastante a gente, né? Tivemos uma boa receptividade. Eu lembro que quando a gente chegou na igreja, primeiro a gente foi pelo Facebook, então responderam a gente pelo Facebook, disseram onde era a igreja, horário e tudo mais, então foi bem receptivo. Chegando aqui, a gente foi recebido bastante calor aí pelos irmãos. Eu lembro da Alessandra vindo, já conversando com a gente, arrastou a gente para o PGM, então ajudou a gente a se enturmar um pouco melhor na igreja, então isso foi muito bom. Aos 27 anos, a Igreja Batista do Jardim Planalto é grata a Deus por tantas vidas alcançadas e transformadas por Jesus. E que venha muito mais. O meu sonho é fazer com que, se a gente não sair daqui para um templo novo no nosso terreno, anexo, que pelo menos a gente aumente o número de pessoas, de membros da igreja, e a gente faça com que o santuário se transforme em salão de festa, e o salão de festa se transforme no santuário, porque eu tenho sonho de que a nossa igreja vai crescer quando todos nós juntos, com os membros da igreja, nós trabalharmos esses pequenos grupos, crendo que o Senhor tem muita gente para trazer para cá, nós vamos conseguir trazer crianças,
adolescentes, jovens, adultos e casais, porque aqui se prega a palavra de Deus, pela qual eu prezo e dou a minha vida. Que Deus possa abençoar mais a Igreja Batista Jardim Planalto, que ela cresça mais, se expanda, que nós possamos ser um referencial de Deus aqui no nosso bairro e conquistar outras pessoas para Cristo também. O que a Igreja Batista do Jardim Planalto representa na minha vida é tudo. Eu amo a igreja como extensão realmente da minha família, a minha classe como extensão da minha família, e eu não me imagino fora da igreja. Eu já vivi muito no mundo e o mundo não é a minha casa, a igreja é. A igreja do meu coração é a Igreja Batista de Planalto. Tinha várias histórias para contar aqui, porque essa igreja marcou a minha vida. E eu sei que marcou a vida de muitos irmãos. Que Deus abençoa, que ela ganha bastante alma para Jesus. É o que eu desejo dela, e desejo boa sorte para todos meus irmãos de igreja, e eu amo meus irmãos. Parabéns, Igreja Batista do Jardim Planalto, pelos 27 anos.